Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda em nossa série Números, Lições do Deserto. Série essa que estuda o livro de Números, extraindo deste rico relato bíblico ensinos para a edificação de nossa fé. Hoje vamos ter um estudo cujo tema é: quando a consagração é interrompida, Deus ainda permite um recomeço. E esse texto, ou esse título, está como texto base no livro de Números, capítulo 6, dos versículos 9 ao 12. Esse estudo está ligado ao estudo anterior, que fala sobre o voto de Nazireu. Se você não viu o vídeo anterior, vá lá na página do canal, procure pela playlist Números, Lições do Deserto e ali você verá os outros 9 estudos que já estão ali disponíveis nessa série de estudos bíblicos. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo. Quando a consagração é interrompida, Deus ainda permite um recomeço. E a passagem que vamos ler então é Números, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 12. Passagem essa que diz: E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará propiação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. E o versículo de número 12: então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. No estudo anterior sobre o voto de Nazireu, nós vimos que o voto de nazireado poderia se constituir como vitalício por toda uma vida, como foi no caso de Sansão e de Samuel, mas também poderia ser temporário. Cerca de 30 dias era o período mínimo para praticar este voto. E existia 3 situações que quem fazia o voto de Nazireu precisava cumprir. Primeiro era que deveria deixar seu cabelo crescer, não deveria tocar nem um corpo de nenhum morto e não poderia beber bebidas fermentadas ou vinho alcoólico. Mas poderia acontecer, como nesse caso, de uma forma sem esperar, essa pessoa que tivesse feito o voto tocasse ali no corpo de um morto ou alguém viesse morrer ao seu lado, acabando fazendo com que o seu nazireado fosse contaminado. O nazireu ele havia assumido um compromisso de separação, mas inesperadamente alguma coisa acontece e faz com que ele quebre ali esse voto, essa consagração. E diante disso, nesse estudo, vamos fazer 3 tópicos, extraindo deles alguns ensinamentos para nós. O primeiro tópico é: 1. Há situações que podem contaminar aquilo que estamos construindo. E o versículo 9 é bem enfático, pois ele fala: se alguém vier morrer junto a ele, por acaso ou subitamente. E aqui poderemos levantar 4 pontos. O primeiro: o homem não necessariamente provocou a situação, ou seja, não foi ele que foi lá provocar. Isso aconteceu, foi um acaso, foi algo inesperado, algo que ele não poderia prever, mas acontece. Que nos mostra que muitas coisas podem acontecer, que podem fugir do nosso controle, de nossa sabedoria e de nossas capacidades. Um segundo ponto é que
a contaminação aconteceu por conta da morte de uma pessoa exterior ao voto dele. E o terceiro ponto é, isso nos lembra que nem toda crise é resultado direto de uma escolha nossa. Às vezes não foi a escolha que nós fizemos ou foi a forma que agimos, mas foi uma circunstância que fez com que quebrássemos algum voto que nós havíamos feito antes. Existem situações inesperadas que atingem nossa vida espiritual. Seja, por exemplo, algo que nós vemos de relance que não gostaríamos de ver, mas acabamos vendo. Seja uma palavra que sai de nossas bocas que fica de uma maneira um tanto quanto inatendível, ou seja, as pessoas não entendem bem aquilo que nós gostaríamos de dizer e interpretam errado e gera alguma coisa que pode fazer quebrar o nosso voto, ou seja, uma atitude nossa ou qualquer outra coisa que pode surgir e trazer assim a quebra daquele voto que fizemos de sermos separados para Deus, como vimos lá no estudo anterior. E uma aplicação que podemos fazer é: não basta perguntar de quem foi a culpa. Não devemos apontar culpados. A culpa foi porque aquilo ali foi colocado na minha frente e eu não gostaria de ver aquilo. Ou a culpa foi porque aquela pessoa me tentou e fez com que eu agisse com ela dessa forma. Ou a culpa foi por causa de que a situação exigia aquilo, que eu tomasse aquela atitude. Precisamos perguntar o que essa situação, ou seja, que ocorre, que faz com que nós quebremos a consagração, e aqui no contexto bíblico a pessoa tocar num morto sem querer, o nazireu tocar ali naquele morto que subitamente morre próximo a ele, e voltando para os nossos dias, algo que nos faz quebrar o voto. O que esta contaminação está fazendo com a minha consagração? Esse ponto que eu cometi faz com que eu fique mais frio espiritualmente? Está me desviando do meu propósito? Está me fazendo ver as coisas que eu via de uma maneira plena, agora mais embaçada? O que essa situação está provocando na minha separação para Deus? Porque entender o que isso está fazendo é poder tentar corrigir a tempo para nós voltarmos novamente para Deus. Pois tem muitas situações que nos contaminam diariamente, principalmente no mundo que vivemos hoje, repleto de situações e de coisas para nos distrair e para nos tirar da presença de Deus, que nos contamina a nossa mente, nosso coração, o nosso intelecto, e entender essas coisas mortas do mundo, é tentar se refugiar o mais próximo possível de Cristo, para assim não quebrarmos nosso voto de separação. Porque todo dia somos tentados a quebrar. Todo dia existem coisas mortas dispostas a nos tocar. Sejam pecados, pensamentos, seja formas de enxergar as situações, formas de entender situações que não deveriam trazer para nós tamanha preocupação. São muitas as coisas. Então, não basta perguntar de quem foi a culpa. Precisamos perguntar o que essa situação está fazendo com a minha consagração. Então faça essa pergunta quando algo fazer que você quebre este voto. O segundo tópico desse estudo, que quando a consagração é interrompida, Deus ainda permite um recomeço, é: Deus manda tratar a contaminação e não escondê-la. E aqui o versículo 9 e 10 é bem enfático. Olha, subitamente que contaminar a sua cabeça do seu nazireado, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, ou seja, um sinal externo de que ali está em um processo de reparação. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, ou seja, uma ação de reparação daquele voto que foi quebrado
pelo nazireu. Primeiro, um ato externo de rapar a cabeça em sinal de uma atitude de arrependimento. E depois os pombinhos ali sendo oferecidos como uma reparação para retornar à consagração depois de um voto quebrado. O nazireu precisava aqui raspar a cabeça e apresentar uma oferta. Reconhecer que houve uma ruptura, ou seja, toda vez que quebramos o nosso voto de separação para Deus, seja com qualquer pecado que cometemos, que nos deixa sujos, precisamos reparar isso e tentar voltar novamente a estar com Deus e não permitir que essa ruptura nos afaste do Senhor. Deus não manda fingir que nada aconteceu. A restauração começa quando reconhecemos aquilo que foi contaminado, como nós já falamos. Há momentos em que precisamos examinar o coração e voltar ao altar. Toda vez que nosso coração começa a ter ódio ao próximo, a estar inclinado a falar palavras que não deveríamos falar, e que começamos a estar com o espírito mais crítico, e que começamos a odiar as pessoas, ou até mesmo não querer mais nos associar com ninguém, existe uma contaminação já em nós. Algo foi quebrado, houve uma ruptura. Já não estamos mais com aquele amor, com aquele entusiasmo e com aquela vontade mais de servir a Deus. Houve alguma ruptura, houve alguma brecha. E reconhecer essas coisas é fundamental para que essa ruptura não nos leve a uma ruína e a uma separação maior de Deus. As nossas pombinhas que nós devemos oferecer hoje é nossas orações, é nossas consagrações redobradas, o nosso amor pelas coisas do Senhor redobradas. Raspar a cabeça hoje não é raspar literalmente nossos cabelos, mas é nos dispormos de tudo aquilo que está contaminado em nós, para assim possamos ficar lisos diante da presença de Deus. Aquilo que Deus restaurar, primeiro Ele ensina a reconhecer. Reconhecer e se arrepender e se voltar para Deus é um grande começo ou um recomeço de uma nova consagração a Deus, de um novo ponto de partida para coisas grandes e vindouras. Então, que você sempre busque ver aonde é o ponto de ruptura e ofereça a Deus o seu melhor para poder ser restabelecido novamente o seu voto. E o terceiro tópico é: a graça de Deus oferece um caminho de restauração. E aqui o versículo 11 e 12 nos mostra isso. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. E o versículo 12. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor para expiação da culpa e trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Ou seja, no modo de oferecer todas essas ofertas, existia ali um ponto de restauração. O texto aqui não termina na contaminação, há purificação, sacrifício e uma nova consagração. Então, se nós hoje estamos quebrados em nossos votos, não terminou para nós. Existe uma possibilidade de restaurarmos tudo e continuarmos firmes com Deus. Se você que está do outro lado aí quebrou alguma coisa, se sente hoje distante de Deus por alguma coisa que você fez, existe esperança para você. Existe oportunidade de você continuar. Basta apenas você oferecer a Deus o seu arrependimento genuíno e verdadeiro e queimar suas vontades e tudo aquilo que você ofereceu antes ao pecado em holocausto, ou seja, queimar completamente tudo isso e voltar-se puro para Deus. O período anterior, ou seja, do Nazireu, que ele havia feito e agora havia sido quebrado, não foi tratado como se nada tivesse acontecido. Não, existia ainda uma história bonita por trás daquilo.
existia uma história antes do voto ser quebrado. Ou seja, tudo que nós fizemos e nos esforçamos não é perdido quando nos quebramos um voto. Porque Deus, ao nos perdoar, Ele lança tudo lá para trás dele, no oceano, a qual ninguém é capaz de fazer ou pegar aquele pecado de volta, porque Deus esquece, Ele é misericordioso. Porque a Bíblia nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando há o que? Arrependimento. Então, se tudo que você fez antes e que foi louvável, aquilo não é perdido quando você busca novamente se voltar para Deus e se arrepende do seu erro de ter quebrado a sua consagração, de estar diante de Deus em perfeita santidade, em comunhão com Ele. Mas Deus também diz para nós, não acabou para você, não acabou para mim quando erramos. Há um novo começo te esperando. Basta você querer ir a esse novo começo. O homem precisava voltar-se a consagrar ao Senhor. E como aplicação, talvez nós hoje tenhamos interrompido, estamos feridos, desanimados ou espiritualmente contaminados por algo que nos fez sentir não mais vontade de estar na presença de Deus. Mas o que aconteceu ao nosso redor não precisa ser o fim de nossa história. Isso não precisa ser o fim, não quer dizer que tudo mais não tem mais a possibilidade, mas sempre existe um novo recomeço. Enquanto há vida aqui, enquanto há arrependimento, sempre há esperança para um novo recomeço. E como conclusão, número 6, do 9 ao 12, nos ensina 3 verdades. Primeiro, a consagração pode ser interrompida. E 2, a contaminação pode ser tratada. E 3, Deus oferece um caminho para recomeçar. Então, se você interrompeu a sua consagração, hoje Deus está oferecendo para você um novo recomeço. Talvez você não esteja onde gostaria de estar espiritualmente falando. Talvez algo tenha interrompido aquilo que você havia começado com Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo, volte ao altar hoje e renda-se a Deus e renove a sua consagração a Ele. Que você possa então ficar com esse pequeno estudo, que Deus te abençoe. Eu te agradeço por você ter vindo até aqui e, se assim Deus permitir, no próximo vídeo dessa série Números, Lições do Deserto, vamos continuar explorando o livro de Números. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e siga essa série nesse canal, pois nos esforçamos com amor para trazer estudos para a nossa edificação espiritual. Deus te abençoe, obrigado por tudo e obrigado por ter me dado licença de ter me dado o seu tempo precioso. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.